de 1989. 27 mil tropas americanas desembarcam na cidade do Panamá. É a maior invasão americana desde a Guerra do Vietnã. Sua missão é capturar um homem. O ditador militar do Panamá, Manuel Noriega. Os Estados Unidos ficaram enfurecidos porque foram desafiados por um ditador de quinta. Um aviso aos americanos! Eu quero que parem de me ameaçar, porque eu não tenho medo da morte! Soldados americanos vasculham a cidade do Panamá atrás de Noriega, mas não o encontram em lugar nenhum. Ele simplesmente ficou escondido. O governo turbulento de Noriega durou 6 anos e foi marcado pela violência, decepção e excessos. Ele estava disposto a fazer praticamente qualquer coisa para se dar bem. Ele não foi só corrompido pelo poder, mas também pela ganância. Ele era um gangster. Basicamente, um gangster de uniforme militar. Como um garoto da periferia se tornou ditador do Panamá. E o que ele fez para provocar uma invasão da nação mais poderosa do mundo? Ditaduras tiveram um enorme impacto nos eventos do século passado. Esses ditadores acabaram aprendendo uns com os outros. Eles são diferentes, mas muitos usam as mesmas táticas. Eles usam o medo, a propaganda, controlam as elites, Criam inimigos, incitam o culto à E personalidade. usam a violência. Essas são as táticas que ditadores utilizam para se manter no poder. Ditadores, o livro de regras. Manuel Noriega. A ascensão de Manuel Noriega a ditador é quase um milagre, dadas as terríveis circunstâncias de sua infância. Ele nasceu na cidade do Panamá em 1934. Órfão aos 5 anos de idade, Noriega é criado por sua madrinha na violenta área comercial de Terraplén. As chances de jovens nascidos na camada social em que ele nasceu alcançarem o poder eram muito limitadas. Noriega cresce na violência das ruas e é zombado por ser pequeno e ter a pele marcada pela acne. Mas ele encontra uma forma de melhorar de vida. Noriega percebeu que poderia progredir através dos estudos. Ele era extremamente inteligente, um bom aluno e ele sempre costumava se destacar nas aulas. Noriega consegue uma vaga no melhor colégio da cidade do Panamá. Como muitos estudantes panamenhos no início dos anos 50, Noriega foi tomado por uma onda de anti-americanismo decorrente do domínio dos Estados Unidos sobre o Canal do Panamá. Voltem para casa, americanos, fora daqui. Esse conflito desempenhou um papel fundamental na vida de Noriega e preparou o palco para a sua ditadura. Em 1903, os Estados Unidos ganham o direito de construir o canal, uma recompensa por ajudar o Panamá a conquistar sua independência da Colômbia. O país se torna uma democracia incipiente, mas em um clima carregado de tensão. O tratado que deu aos Estados Unidos a autoridade para construir o canal deu o controle perpétuo aos Estados Unidos. O canal foi inaugurado em 1914 e transformou o comércio internacional ao ligar os oceanos Pacífico e Atlântico. Ele gera mais de 20 milhões de dólares por ano para os Estados Unidos, enquanto o Panamá fica apenas com uma pequena fração desse valor. Isso se tornou uma fonte de irritação.
Porque os Estados Unidos criaram praticamente uma colônia americana no meio do nosso país. A chamada Zona do Canal é uma faixa de terra que pega ambos os lados do canal, ocupada por cerca de 57 mil americanos, a maioria militar. Isso alimentou uma tremenda onda de ressentimentos contra os Estados Unidos. A onda de ressentimentos alimenta o crescente nacionalismo de Noriega. Ao terminar o ensino médio, ele declara as suas ambições. No anuário dele diz assim: a minha ambição é ser psiquiatra e presidente do Panamá. Mas as aspirações de Noriega eram quase impossíveis em decorrência da estrutura de classes do Panamá. Ele vinha de uma herança crioula, uma mistura de antepassados africanos e europeus. A elite caucasiana, apenas 10% de todos os panamenhos, tem ocupado as posições de poder desde que o país foi fundado. Ele não entrou na faculdade de medicina, porque a faculdade de medicina tinha um número limitado de vagas e quase todas eram dadas aos jovens brancos de classe alta de outras partes da cidade. Ele estava disposto a fazer praticamente qualquer coisa para se dar bem, e quando ele encontra um amigo na escola militar, decide seguir outro rumo. Um rumo que muitos ditadores tomaram. Rota militar para o poder. É bastante comum ditadores ascenderem na hierarquia através do exército e, por fim, através de um golpe, subirem ao poder como ditadores. No Panamá, simplesmente não tem organizações políticas muito fortes. Então, os militares tendem a se destacar em cenários como esse. Logo, se Manuel Noriega pudesse comandar os militares no Panamá, também comandaria o país. Mas em 1958, Noriega, com 24 anos, estava muito longe de comandar o exército do Panamá. Ele viu uma oportunidade quando conseguiu uma bolsa de estudos em uma prestigiada escola militar. Ele era muito bem adaptado à vida militar porque ele era muito inteligente. Ele era o tipo de pessoa que avaliava uma situação, encontrava a melhor alternativa e só então seguia em frente. Depois de se formar em 1962, Noriega entrou para a Guarda Nacional, a força militar do Panamá. Meses depois, ele foi designado para Colón como segundo-tenente. E lá, conheceu o homem que o levou à beira do poder. Seu comandante, Major Omar Torrijos. Torrijos era uma figura atraente e carismática. E ele era idolatrado pelos militares. Noriega o idolatrava. Torrijos era populista. Seu sonho era recuperar o canal para todos os panamenhos. Mas para tornar isso uma realidade, ele precisava de poder. Torrijos era muito ambicioso. O objetivo dele era se tornar o líder do país. Ele designou Noriega ao ramo de inteligência da Guarda Nacional, conhecido hoje como G2. Noriega recebe treinamento de inteligência na Escola das Américas, uma escola americana de combate na Zona do Canal. O objetivo dessa escola é ajudar os alunos a combater a disseminação do comunismo na região. Os críticos afirmam que ela ensina chantagem, coerção e tortura. Para alguns, esta é a escola de ditadores. Noriega descobriu sua vocação como oficial de inteligência militar. O comandante Torrijos dizia que ele era excepcional e, basicamente, ele apostou as suas fichas em Noriega. E foi assim que ele se tornou um oficial muito efetivo para Torrijos. Todo grande líder precisa de um capanga. Alguém para fazer o trabalho sujo, e Noriega estava perfeitamente disposto
a ser esse capanga. Noriega estava nos bastidores, investigando os adversários, reprimindo os adversários e fazendo pressão. Com o tempo, Noriega se tornou o braço direito de Torrijos. Em 1968, Noriega havia ajudado a transformar Torrijos em um dos líderes militares mais poderosos do Panamá. Mas a Guarda Nacional ainda respondia aos políticos. Como recém-eleito presidente Arnulfo Arias. E Arias tinha medo que a força política dos militares pudesse derrubar a frágil democracia do país. Ele lançou um plano para tirá-los do poder. Imediatamente após se tornar presidente, ele começou a eliminar a Guarda Nacional. Arias diz para Torrijos que vai mandá-lo para El Salvador como adido militar. Sem Torrijos, seria o fim de tudo que Noriega havia conquistado. Para Manuel Noriega e seu mentor Omar Torrijos, a busca pelo poder atingiu um obstáculo. O novo presidente do Panamá, Arnulfo Arias, mandou Torrijos para fora do país. Mas no dia 11 de outubro de 1968, Torrijos virou o jogo liderando um golpe militar. Noriega desempenhou um papel fundamental, fechando estações de rádio e telefone na província de Chiriquí, base do poder de Arias. Arias não tinha como conseguir ajuda e Torrijos assumiu o controle rapidamente. Omar Torrijos havia se tornado o ditador militar do Panamá. Noriega colheu os frutos quando Torrijos o promoveu a chefe da inteligência militar, o chefe do G2. O garoto da periferia da cidade agora era tenente-coronel Noriega. Sua nova posição abriu um caminho para o poder. Um caminho que muitos ditadores em ascensão escolheram. Controlando informações. Ter experiência na inteligência militar é importante em qualquer tipo de ditadura, porque assim você sabe exatamente o que está acontecendo. Você sabe quem são as ameaças e sabe o que fazer com essas ameaças. O chefe da inteligência militar, na realidade, é um dos indivíduos mais poderosos. E isso é praticamente a chave para o poder de Noriega. Noriega era os olhos e os ouvidos do regime e usava as informações que coletava para destruir os rivais de Torrijos. Noriega tinha carta branca para fazer o que ele quisesse e ele era implacável em basicamente reprimir a oposição. Boatos circulavam sobre o envolvimento de Noriega em vários desaparecimentos, como o de Héctor Gallego, um jovem padre que irritou o regime em 1971 ao organizar os camponeses politicamente. Gallego foi preso e visto pela última vez sob custódia dos militares. Segundo um relatório, ele apanhou tanto que o rosto ficou desfigurado. Como não puderam levá-lo de volta, jogaram o corpo dele no oceano de um helicóptero. O corpo dele nunca foi encontrado. Mas para muitos, há poucas dúvidas sobre quem foi o responsável. Eu não tenho nenhuma prova, mas para mim foi Noriega que sumiu com ele. E era por isso que Torrijos o chamava de meu gangster. Quando Noriega tinha que matar as pessoas, ele matava. Isso não era um problema. Mas o soldado leal de Torrijos estava tramando algo nos bastidores. Ele não estava usando seu status apenas para reprimir os rivais do regime. Há provas claras de que Noriega não era
necessariamente leal a Torrijos, mas a si mesmo. Noriega desenvolveu uma relação clandestina que definiu sua ditadura nas décadas seguintes. Ele estava trabalhando secretamente como informante pago para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham medo de que a revolução estivesse próxima e que ela fosse propagada por Cuba. Quando Fidel Castro assumiu o poder em Cuba em 1959, os Estados Unidos temiam que o comunismo chegasse até o México. A América Central se tornou um campo de batalha da Guerra Fria. Então, para os Estados Unidos, a capacidade de obter informações sobre esses grupos era essencial para combater a infiltração do comunismo nos Estados Unidos. Noriega fornece informações importantes sobre os comunistas da região e se torna um espião dos Estados Unidos. Ele estava fornecendo informações sobre grupos de ativistas estudantis e grupos de esquerda na América do Sul. Ele estava recebendo pagamentos em dinheiro da CIA para fazer tudo o que os Estados Unidos precisavam que ele fizesse. Isso incluía colher informações e colocar escutas na casa de diversas pessoas. Em meados dos anos 70, Noriega era o informante mais importante que os Estados Unidos tinham na América Central. Mas ninguém sabia que Noriega não estava apenas espionando os cubanos para os Estados Unidos. Ele também estava espionando os Estados Unidos para os cubanos. Noriega era um agente duplo e estava trocando informações com a inteligência dos Estados Unidos e transmitindo para a inteligência cubana e assim por diante. Noriega sentia prazer na capacidade de realizar operações de inteligência. Ele adorava aquilo, ele adorava aquele jogo. Noriega era mestre em se esquivar dentro de relações complicadas. No auge do seu jogo de inteligência, ele estava vendendo informações para até 10 governos diferentes. Noriega conseguiu gerenciar tudo isso como um polvo com muitos braços. E ele fazia mais por benefício próprio do que para qualquer propósito ideológico. O poder e a influência crescentes de Noriega no país não passaram despercebidos. Um relatório da inteligência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos declarou Noriega o possível futuro ditador do Panamá. Até Torrijos começou a ficar apreensivo. Torrijos precisava dele, mas também tinha medo dele, porque sentia que Noriega poderia se voltar contra ele. Noriega podia ser um dos homens mais poderosos do Panamá, mas sua ascensão ao topo estava prestes a ser ameaçada novamente. Em setembro de 1977, Torrijos assinou um tratado histórico com o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. O acordo garantia que o Panamá ganharia o controle gradual do canal e de suas receitas nos 22 anos seguintes. Era uma grande vitória para o povo, para o país e para Torrijos. Mas poderia ser um desastre para Noriega. Durante as negociações, Torrijos prometeu fazer a transição para uma democracia. Noriega viu esse processo de abertura como uma ameaça à capacidade que os militares tinham, assim como ele mesmo, de manter o controle. E Noriega tinha razão. Exilados políticos que tinham sido expulsos pelo regime retornaram ao Panamá. Eleições livres foram planejadas. A democracia estava no ar e poderia significar o fim da ascensão de Noriega. Mas no dia 31 de julho de 1981, um evento muda tudo. 31 de julho de 1981. O Panamá e sua ditadura estavam à mercê do caos.
O avião do general Omar Torrijos, de 52 anos, havia desaparecido a oeste da cidade do Panamá. Os destroços foram encontrados nas colinas de Cerro Marta. Ninguém sobreviveu. Sempre houve boatos, nunca comprovados, de que tinha dedo do Noriega no acidente de Torrijos. Mas Noriega foi oficialmente inocentado da tragédia. A morte de Torrijos foi lamentada por centenas de milhares de pessoas, mas a questão era: quem iria substituí-lo? A morte de Torrijos resultou em um vácuo de liderança. E esse vácuo tinha que ser preenchido por alguém. Como chefe do G2 e braço direito de Torrijos, a porta estava aberta para Noriega subir ao poder. Ele só precisava dar um passo. Noriega, como chefe do serviço de inteligência e tendo acesso livre a tudo aquilo que estava acontecendo na época, aproveitou o momento para seguir com seus próprios planos e então chegar ao poder. Em agosto de 1983, Manuel Noriega deteve a posição militar mais alta do país, a de comandante da Guarda Nacional. Seguindo os passos de Torrijos, ele era o líder de fato do país. De repente, Noriega era o homem mais poderoso do Panamá. E ele citou Torrijos. O primeiro dever de um homem no poder é permanecer no poder. Isso não seria fácil. Noriega já enfrentava um obstáculo assustador. Torrijos prometeu aos Estados Unidos que o Panamá realizaria eleições democráticas. Ao manter essa promessa, Noriega poderia ser expulso do jogo. Mas ele tinha uma solução. Enquanto governava nas sombras, um presidente marionete eleito cumpriria suas ordens. Seria uma democracia sob o controle dos militares. Para isso, Noriega precisava que seu candidato marionete, Nicolás Ardita Barleta, ganhasse a presidência. Mas no dia da eleição, em 1984, quando os resultados começaram a chegar, Barleta estava perdendo. Até que Noriega interveio e 60 mil votos da oposição desapareceram misteriosamente. Barleta se tornou o presidente exatamente como Noriega havia planejado. Aparentemente, o Panamá era uma democracia. Mas era Noriega que realmente estava no poder. Ele controlava os militares, o governo e a economia. E ele não demorou muito para recolher as recompensas, acumulando riquezas. Para os ditadores, acumular fortunas pessoais é um símbolo de prestígio, de grandiosidade e até de invencibilidade. Esse aspecto acumulador de extrair, tirar rendimentos da sociedade e usar em benefício próprio é uma característica marcante da maioria das ditaduras. No início dos anos 80, Noriega encontrou uma nova maneira de transformar seu poder em dinheiro. Ele fez um acordo com Pablo Escobar, o líder do cartel de drogas de Medellín, na Colômbia. Toneladas de cocaína estavam sendo produzidas nas selvas do Peru e da Colômbia. Eles precisavam de meios para levar a droga para os Estados Unidos, para a Europa ou para qualquer outro lugar. As drogas começam a entrar e sair do Panamá por aviões. E aquilo gerava $150 mil por voo. Nos anos seguintes, Noriega embolsou de 10 a 15 milhões de dólares. E em pouco tempo, Noriega não estava apenas traficando drogas, ele também vendia armas para os americanos. A administração Reagan estava fornecendo armas aos contras na Nicarágua e a outros rebeldes anticomunistas na América Central.
Ele estava envolvido no transporte de armas para diversas forças de combate nas guerras civis da América Central. Então, ele estava se tornando uma peça-chave nos negócios clandestinos que aconteciam na América Central. Mas os esquemas de Noriega não passaram despercebidos. Hugo Espadafora, um revolucionário esquerdista extremamente popular, soube das atividades ilícitas de Noriega e o denunciou publicamente. Hugo Espadafora era um panamenho alto, bonito e de descendência italiana. Eu o chamo de revolucionário romântico. E ele vai para a televisão e diz que Noriega é ditador, que Noriega é traficante de drogas, que Noriega está reprimindo a liberdade. E Noriega fica furioso. Noriega fica ainda mais enfurecido em setembro de 1984, quando Espadafora levou suas denúncias ao jornal da oposição, o La Prensa. O impacto do artigo foi sentido muito além das fronteiras do Panamá. E até a Casa Branca se surpreendeu. O governo dos Estados Unidos havia fechado os olhos para o tráfico de drogas de Noriega, pois ele havia fornecido informações e deu gás à corrida armamentista. Naquele ano, os Estados Unidos foram forçados a pelo menos fingir que tomariam uma atitude. Os Estados Unidos deixaram claro que sabiam que Noriega estava envolvido no tráfico de drogas. E isso era muito ruim. Noriega entendeu a mensagem e disse: tudo bem, eu tô fora. Mas Noriega só estava jogando com os Estados Unidos. Ele apenas reduziu seu papel no tráfico de drogas. E ele descobre uma maneira de lucrar ainda mais com os cartéis: lavando dinheiro em bancos panamenhos. O traficante de drogas dos Estados Unidos, Stephen Kalish, tinha milhões de dólares em dinheiro sujo e nenhum lugar para lavá-lo. Ele esperava que Noriega pudesse resolver o problema. Eu conheci o Noriega e ele me disse que no Panamá eu encontraria a solução para tudo. Ele me proporcionou um refúgio bancário seguro e permitiu que eu trouxesse 25, 30 milhões de dólares que estavam numa casa em Tampa, na Flórida. E Kalish era apenas a ponta do iceberg. Noriega lucrou cerca de 10 milhões de dólares por mês ao lavar o dinheiro sujo dos cartéis, totalizando cerca de 350 milhões no início dos anos 80. Depois de acumular uma fortuna, Noriega aproveitou ao máximo. Ele ostentava carros de luxo, mansões e propriedades ao redor de todo o mundo. Ele tinha um estilo de vida luxuoso. Mulheres muito bonitas vinham dos Estados Unidos para ficar com ele. Ele gostava muito de ir a festas e era um cara divertido. O prazer do poder. Ele trabalhava como um mafioso. Noriega era o homem mais rico do Panamá. Mas ele ainda não tinha o que queria desesperadamente: respeito. Noriega gostaria muito de ser visto pelas pessoas como um grande nacionalista panamenho, da forma como Omar Torrijos era visto. Ele queria ser uma figura a ser honrada, mas ele nunca foi visto como corajoso, carismático, o sujeito bonitão. A aparência física dele sempre foi um problema. E isso era doloroso. Ele ficava magoado. O inimigo de Noriega, Hugo Espadafora, representava tudo o que Noriega não era. E as críticas de Espadafora estavam colocando as pessoas contra Noriega. Hugo Espadafora sinalizou que iria liderar um movimento de oposição contra Noriega. Hugo Espadafora foi uma ameaça real ao seu poder.
Em vez de mantê-lo por perto para fomentar a dissidência e ajudar os grupos civis a continuar desafiando Noriega, ele fez algo a respeito. – 17 de setembro de 1985. A manchete do La Prensa trazia uma notícia chocante. O guerrilheiro e líder político Hugo Espadafora havia sido assassinado e encontrado em um rio na Costa Rica, dentro de uma mala de correio dos Estados Unidos. Ele foi decapitado. E dizem que ele foi decapitado vivo e torturado sem piedade. Você olha essa foto e não consegue superar nunca mais. Espadafora foi visto pela última vez quando soldados panamenhos o tiraram de um ônibus perto da fronteira entre o Panamá e a Costa Rica. A suspeita aponta diretamente para Manuel Noriega. Eu não tenho provas, mas eu tenho certeza que Manuel Noriega mandou matá-lo. Esse foi um momento muito importante, porque foi quando o governo de Noriega começou a cair. Os panamenhos estavam indignados com o assassinato de Espadafora. 80 mil pessoas foram ao funeral. E elas ficaram ainda mais indignadas quando as autoridades panamenhas não encontraram nenhum culpado. A cobertura da imprensa do incidente de Espadafora ajudou a mobilizar as pessoas. Elas foram às ruas em massa. Noriega precisava encontrar uma maneira de mudar a narrativa. Controlando a imprensa. Os ditadores querem que as mensagens enviadas aos cidadãos apoiem a ditadura. Portanto, se uma mídia livre critica implacavelmente um governo, é comum que o ditador tente controlar a mensagem. E Noriega era muito bom nisso. Noriega mandou suas tropas invadirem a sede do La Prensa, para deixar claro que era melhor que eles parassem de investigar o que não deveriam. Nós estávamos recebendo ameaças de morte semanalmente. Tivemos que tomar uma decisão. Ou vamos em frente ou desistimos. E todo mundo falou, vamos em frente. Noriega estava em apuros. Para manter a aparência de democracia, ele não podia silenciar completamente a imprensa. E teve que enfrentar as consequências quando uma promessa feita há anos voltou para assombrá-lo. Quando Noriega assumiu o poder, ele fez um acordo com um de seus principais rivais militares, o general Roberto Dias Herrera, e prometeu dar a ele o posto de líder depois de 4 anos. Em maio de 1987, o tempo de Noriega acabou e Herrera queria entrar. Mas Noriega estava no poder e não iria desistir por ninguém. Noriega, muito habilidoso, conseguiu dobrar Herrera e fazê-lo voltar atrás no acordo. Ele simplesmente colocou Dias Herrera em algum posto diplomático. Mas Herrera se recusou a aceitar. Ele levou a história para a imprensa e fez afirmações explosivas. Ele revelou ter ajudado Noriega a fraudar a eleição de 1984. Para piorar, Herrera acusou Noriega de ordenar o assassinato de Hugo Espadafora e de colocar uma bomba no avião de Torrijos. Justiça a todos os desaparecidos. As alegações de Herrera provocaram uma revolta em massa entre as pessoas. Alguns dias depois dessas revelações, muitas pessoas tomaram conta das ruas da cidade do Panamá para protestar contra o regime. Ele prendeu Herrera por traição e os protestos enfurecidos cresceram, reunindo 100 mil pessoas.
As pessoas levavam panelas e lenços brancos. Foi um movimento não violento. Os manifestantes ridicularizavam a aparência de Noriega, chamando-o de cara de abacaxi. Queremos liberdade e democracia. E o ditador militar, enfurecido, revidou com violência. Ele reagiu com brutalidade. As pessoas foram presas e torturadas e tudo mais. Foi horrível mesmo. O tumulto foi transmitido para o mundo todo. O país declarou estado de emergência, que durou 19 dias. Parecia que Noriega estava perdendo o controle do país. O impacto das revelações de Herrera foi significativo, principalmente porque tornou ainda mais difícil para os Estados Unidos simplesmente ignorarem a situação. Politicamente, era intragável, insustentável dar a ele passe livre. E os Estados Unidos responderam convocando um antigo aliado. No dia 26 de junho de 1987, o governo pediu a remoção de Noriega. Os americanos tentaram forçá-lo a renunciar. Tiraram Noriega das folhas de pagamento da CIA e o indiciaram por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Houve um tremendo esforço para entrar em algum tipo de acordo e pressionar Noriega a sair. Mas Noriega não iria a lugar algum. Em vez disso, ele tentou ganhar o apoio já enfraquecido de seu povo, alimentando as chamas do anti-americanismo. Eu acho que ele acreditava num mito de invencibilidade que ele criou. Ele sobreviveu sendo agente duplo para os cartéis e para a CIA e achava que sobreviveria daquela vez também. Mas Noriega enfrentava outro desafio em seu próprio país. 7 de maio de 1989, os panamenhos foram às urnas para eleger um novo presidente. Assim como em 1984, parecia que a oposição estava à beira da vitória. Até que Noriega entrou em cena e declarou seu próprio candidato o vencedor. Ele simplesmente nomeou um presidente. Então, era Noriega basicamente jogando a pretensão da democracia pela janela. A cidade do Panamá ficou tomada por protestos contra Noriega e seu regime. Mas ele enviou seu próprio grupo paramilitar, conhecido como Batalhões da Dignidade, para reprimir os manifestantes. Eles surraram o candidato da oposição a vice-presidente, Guillermo Billy Ford, sem piedade. Tem aquela foto famosa do Billy Ford com a camisa encharcada de sangue. Essas imagens foram muito impactantes, porque as imagens mostraram para o mundo todo a brutalidade daquele regime. Nos Estados Unidos, a pressão aumentava para que o novo presidente, George H.W. Bush, tomasse uma atitude. E ele demanda publicamente que Noriega renuncie. Mas Noriega não deu ouvidos a mais ninguém dos Estados Unidos. Em vez disso, ele tentava convocar os seguidores que ainda restavam. Um aviso aos americanos! Eu quero que parem de me ameaçar, porque eu não tenho medo da morte! O governo americano o colocou contra a parede. E ele se sentiu traído. Eu acho que ele chegou ao limite. Ele surtou. Ele não tinha mais controle das próprias emoções. 7 meses após o presidente Bush ordenar a sua renúncia, Noriega condenou a superpotência por insultar a soberania e a integridade territorial do Panamá. Noriega disse que
Um estado de guerra estava se desenvolvendo entre os dois países. Ele estava desrespeitando os Estados Unidos para o mundo inteiro ver. Ele entrou em um jogo muito arriscado e começou a desafiar o governo dos Estados Unidos. Tem um ditado que diz que os Estados Unidos são como um macaco acorrentado. Você até pode brincar com o macaco, mas não puxa a corrente com muita força, porque o macaco vai te morder. O comportamento imprudente de Manuel Noriega provocou a ruptura das relações entre os Estados Unidos e o Panamá. No dia 16 de dezembro de 1989, eles finalmente romperam. Um oficial panamenho atirou em um carro americano ao passar por um posto de controle militar. Um fuzileiro naval americano foi assassinado. Americanos assassinos, voltem para casa. A morte daquele soldado americano foi a gota d'água. I will protect the lives of Americans in Panama, whether they're military or civilian. We will not let Americans' lives be put at risk by a dictator down there. 20 de dezembro de 1989. 27 mil tropas americanas atacaram a cidade do Panamá. A missão era capturar Manuel Noriega. As tropas americanas destruíram os quartéis generais de Noriega enquanto o procuravam. Aquele ditador com machete, o homem que desafiou os Estados Unidos por tantos anos, simplesmente ficou escondido. Ele não emitiu uma ordem militar. Nenhuma ordem, ele apenas correu e correu e correu. Isso diz muito sobre os valentões. Todos os valentões são covardes. A invasão americana deixou mais de 1.000 panamenhos, soldados e civis mortos. 20 mil ficaram desabrigados. E Noriega continuou fugindo. Na véspera de Natal, desesperado, ele encontrou refúgio na Embaixada do Vaticano, na cidade do Panamá. Ele acreditou que a Embaixada do Vaticano poderia fornecer um abrigo seguro para ele. Ele queria exílio em algum lugar. As forças dos Estados Unidos foram informadas rapidamente, mas Noriega recusava se render. Nós estamos iniciando a operação, por favor, todas as unidades. Do lado de fora, uma multidão descontrolada pedia a cabeça de Noriega, provocando-o ao chamá-lo de cara de abacaxi. – 3 de janeiro de 1990. O ditador militar do Panamá se rendeu aos Estados Unidos, mas com uma condição. Ele queria se render de uniforme. Mas os Estados Unidos fizeram algo muito humilhante. Assim que Noriega foi preso, eles o obrigaram a tirar o uniforme e tirar uma foto dele com uma camiseta amassada. E Noriega ficou parecendo um criminoso qualquer. E essa foi a foto que eles liberaram para mostrar que Noriega estava sob custódia. Após 6 anos tumultuados como ditador do Panamá, o menino que nasceu sem nada e que um dia teve tudo, tinha sido derrotado. Noriega era extremamente ganancioso. Ele não foi só corrompido pelo poder, mas também pela ganância. E isso provocou a sua queda. No dia 9 de abril de 1992, Manuel Noriega foi condenado por tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro.
Ele foi condenado a 40 anos de prisão. Os panamenhos comemoravam nas ruas. 2017. Após 25 anos sob custódia, Noriega morreu aos 83 anos. Cartão Visa. Banco Nacional do Panamá. No auge de seu poder, Noriega acumulou uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares. Hoje, enquanto seus bens desmoronam, o Panamá se reconstrói. O Panamá recuperou o canal em 1999 e está administrando tudo com muito sucesso e muita competência. O Panamá se tornou muito próspero. O país realizou eleições livres com governos democráticos em sua maioria estáveis desde a prisão de Noriega. Os abusos do governo de Noriega resultaram em uma mudança constitucional marcante: a abolição das Forças Armadas do país. Eu acho que isso foi fundamental para o controle civil democrático. A ideia de um golpe, hoje em dia, é muito improvável. O caso de Noriega deve ser mantido vivo, para que a juventude que está crescendo não esqueça de tudo o que aconteceu. E para que isso não se repita. Esse programa contém imagens que podem ferir a sensibilidade de alguns espectadores. Essa foi uma guerra. Atirando! Havia pedaços de corpos de crianças e adultos por toda parte. Quem se metia no caminho dele levava bala. Dava pra saber que aquele cara não era milionário. Ele era bilionário. Eles colocam suas vidas em risco todos os dias. O alvo. A caça. Desmascarando. Fugitivos especiais. Em 27 de novembro de 1989, o voo 203 da Avianca decola em um voo de rotina do Aeroporto Internacional na Colômbia. 5 minutos depois, o Boeing 727 é despedaçado por uma enorme explosão. "110 pessoas são mortas. Os atestados de óbito declaram que a causa da morte foi traumatismo devido à queda da aeronave. O avião explodiu, bem no ar, e então ele caiu. E tenho certeza que enquanto ele caía, muitas pessoas ainda estavam vivas lá. Os investigadores da Colômbia logo descobriram que não tinha sido um trágico acidente. Existia um gravador de fita cassete lá e fizeram alguém acreditar que o gravador seria ligado quando o avião chegasse a certa altitude e que esse mesmo gravador receberia certas instruções. Mas na realidade, era um dispositivo de explosão. As autoridades colombianas perceberam que o alvo do ataque era o candidato presidencial César Gaviria, que cancelou seu voo no último minuto. Gaviria apostou sua carreira política em denunciar o mais infame chefão da cocaína da Colômbia, Pablo Escobar. Imagine um homem que ordena a destruição de uma aeronave e bem mais de 100 pessoas a bordo tiveram que morrer por causa de seu desejo de matar um só homem. 2 vítimas tinham passaportes americanos. A matança indiscriminada de Escobar o expôs a todo o peso da justiça americana.
Sempre houve um grande esforço para capturar Pablo Escobar, mas esse caso o levou a uma escala mundial, porque naquele momento já era possível acusar alguém de terrorismo, o que cria uma jurisdição muito maior quando se trata de autoridades americanas e das acusações que era possível fazer contra um indivíduo. A destruição do voo 203 é o mais recente escândalo em uma brutal carreira de crimes que começou quando Escobar era apenas um menino. Filho de um agricultor e uma professora, o futuro barão da droga cresceu nas perigosas ruas de Medellín, no noroeste da Colômbia. Ele começou roubando lápides dos cemitérios e raspando os nomes delas para poder vender de novo. Ele era conhecido das forças de segurança locais. Era ladrão de carros, arruaceiro, delinquente juvenil. Esse era seu histórico. Mas ele logo percebeu que havia uma maneira melhor de fazer muito dinheiro: o contrabando de cocaína. Na época, a cocaína era cultivada e processada no Chile, Peru e na Bolívia. Mais tarde, os traficantes de maconha da Colômbia começaram a se interessar por essa droga mais rentável. Eles então começaram a trazer as folhas de coca do Peru e da Bolívia e a transformá-las em cocaína. E então, como eles tinham acesso ao Caribe, eles podiam usar algumas ilhas do Caribe como rotas de tráfico para os Estados Unidos, principalmente para o sul da Flórida. Por volta de 1985, milhões de americanos já estão viciados na cocaína que invade o país, vinda da Colômbia. A DEA enfrenta uma difícil batalha para identificar os traficantes por trás da crescente demanda por essa nova e cobiçada droga. Os anos 80 foram realmente o boom, o auge, por assim dizer, da cocaína nos Estados Unidos. E por alguma razão ela se tornou um símbolo de status, uma espécie de febre. E você não era parte desse clube, ao menos que você tivesse muita quantidade de cocaína ou usasse muita cocaína. E como resultado disso, entrou em vigor a famosa lei de oferta e demanda. E os criminosos colombianos provavelmente são alguns dos mais astutos do mundo. E nós começamos a ver, sabe, emissários dos cartéis da Colômbia vindo para os Estados Unidos e abrindo pontos de drogas, sabe, por todos os Estados Unidos. Havia um mercado para a cocaína e não havia ninguém suprindo esse mercado. E assim, a Colômbia entrou porque eles estavam muito bem posicionados geograficamente e tinham muita infraestrutura e também know-how. Aos 26 anos, Escobar entra no ramo da cocaína e evolui rapidamente de contrabandista a traficante e depois produtor. Nada e ninguém entra em seu caminho. Ele foi preso no começo dos anos 80 com 18 quilos de cocaína pela Polícia Nacional da Colômbia. Eles o deixaram sair porque ele ameaçou o júri. E depois ele foi atrás dos policiais que o prenderam e mandou matar todos eles. Escobar se tornou muito poderoso porque ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para avançar com o negócio da cocaína. Em meados de 1980, ele já é o líder da poderosa e infame organização conhecida como o Cartel de Medellín. E o lucro é colossal. A organização de Pablo Escobar era imensa. Ele tinha dinheiro suficiente para torná-la imensa. A revista Forbes, com os homens mais ricos do mundo, foi publicada e ele estava bem perto do topo da lista. Então, logo de cara, já se sabia que aquele homem não era um milionário, ele era um bilionário. Escobar ostenta sua fortuna construindo uma propriedade de luxo nas colinas próximas de Medellín. A fazenda tinha 9 lagos artificiais
quedas d'água, dinossauros em tamanho real feitos de fibra de vidro. Nós estimamos que ele gastou facilmente, entende? Aproximadamente 10 milhões de dólares para construir tudo isso. Isso me deixou com raiva, porque eu sabia que todo o concreto, todo o material utilizado para a construção daquela estrutura inteira havia sido comprado com dinheiro sujo de sangue. Esse prêmio vai para... Os milhões de dólares do chefão da Coca compram mais do que apenas casas sofisticadas. Ele usa o dinheiro sujo para ganhar os corações dos pobres. O investimento em depósitos de alimentos, hospitais e casas para os moradores das favelas faz de Escobar um herói. Pablo Escobar explorava a pobreza. Mas ele não fazia isso por razões altruístas, e sim por razões muito egoístas, para garantir que as pessoas não o entregariam, que o veriam como uma espécie de Robin Hood, e para ter lugares para ir se esconder caso fosse necessário. Quando se encontrava em... Escobar está tão convencido que a imagem de Robin Hood vai torná-lo intocável, que dá o passo extraordinário de entrar para a política. Ele queria ser eleito para um cargo, para que isso desse algum tipo de legitimidade a Pablo Escobar. O dinheiro de Escobar lhe trouxe tanto apoio popular que ele é eleito com folga como representante local para o Congresso colombiano, uma posição que lhe garante imunidade por crimes anteriores. Mas logo a montanha-russa de Escobar encontra um obstáculo. O ministro da Justiça, o senhor Lara Bonilla, imediatamente acusa Escobar de suborno e corrupção. Ele assinou sua própria sentença de morte. Quando Lara Bonilla saiu do seu escritório, ele foi seguido por uma moto. Ele estava dentro do carro dirigindo e a moto fechou seu veículo pelo lado direito. Então eles começaram a atirar, acertando na cabeça de Lara Bonilla várias vezes. O atirador tinha 16 anos de idade e o piloto da moto tinha 19 anos de idade. Isso seria o equivalente a jovens crianças ou adolescentes assassinarem o promotor-geral dos Estados Unidos. O assassinato de Bonilla lança ondas de choque por toda a Colômbia. Parece que Escobar tinha ido longe demais. E daí o jogo mudou completamente, porque, com isso, Escobar atacava diretamente o governo colombiano. Era algo que nenhum presidente, nenhum governante colombiano em exercício toleraria. Ele percebeu que tinha perdido sua proteção. Foi então que se apoiou na violência escancarada. Foi quase como se ele tivesse perdido a cabeça com isso. A violência para ele se tornou sua causa célebre. Quem entrasse no caminho levava tiro. Escobar começa um reinado de terror em sua fortaleza em Medellín. A antiga cidade comercial se transforma em uma zona de massacre. Quando eu cheguei em Medellín, eu vi que aquele era um lugar muito bonito, uma cidade progressista, com muitos arranha-céus e muitas obras em construção. Mas depois de um mês que eu estava lá, eu comecei a ver corpos por Medellín, sabe? E quando eu saía de casa pelas manhãs, eu via cadáveres jogados nas calçadas. E quando eu voltava de noite, muitos daqueles cadáveres ainda estavam no mesmo lugar, pois a polícia e as autoridades locais não conseguiam remover os corpos devido ao grande número de assassinatos que aconteciam em Medellín. E foi então que Medellín se tornou a capital dos assassinatos na Colômbia. Mas uma coisa ainda assusta o rei de Medellín. A única coisa que Escobar ainda temia de verdade era a extradição para os Estados Unidos. E ele temia a DEA. Como resultado disso, ele sentia que podia lidar com todo o resto. Escobar já estava no radar da DEA desde o início da década de 80. Mas os agentes precisam de uma alegação inquestionável para garantir sua extradição para os Estados Unidos. Agora ele passa a usar sua força e dinheiro para atrapalhar a investigação.
No fim, eu tive que sair do escritório de Medellín por causa de ameaças de sequestro. A DEA não é a única que quer Escobar extraditado. Em agosto de 89, o candidato presidencial Luiz Galán deixa claro que, se for eleito, colocará Escobar no primeiro avião para fora da Colômbia. Mas Escobar ataca primeiro. O assassinato de Galán lança uma guerra aberta entre Escobar e o governo colombiano. Eu nunca tinha visto o crime organizado tentar derrubar um governo soberano como ele tentou. Foi sem precedentes. E nunca mais aconteceu. O ataque de Escobar contra as autoridades da Colômbia acontece ao mesmo tempo em que um enorme fluxo de sua cocaína alcança os Estados Unidos. Quanto mais ela chega, mais o preço cai. Até que milhões de pessoas se viciam. O número de viciados estava nas alturas. A cocaína se tornou uma epidemia de grandes proporções. A DEA recebe a ordem de concentrar todos os seus esforços em capturar Escobar. O agente especial Joey Toft é encarregado de liderar a caçada. Eu achava que estava muito bem preparado para a Colômbia. Não levou muito para eu perceber que não estava tão preparado assim. Desde o primeiro dia, sabe, os conflitos, as explosões que a Colômbia estava vivenciando por causa de Escobar e de seus esforços para tentar intimidar o país. Enfim, tudo era muito maior do que eu pensava que era. Se alguém pode capturar Escobar, é Joey Toft. Joey Toft poderia ser classificado como um osso duro de roer. Um osso duro, mas com muita compaixão. Mas ele exigia sucesso. E nesse caso, ele fez questão de não deixar pedra sobre pedra. A DEA não tem autoridade para prender Escobar na Colômbia. Em vez disso, eles trabalham lado a lado com uma nova unidade de elite da polícia colombiana. É o Bloco de Búsqueda, ou Bloco de Buscas. Na minha opinião, ser um membro da Polícia Nacional da Colômbia e convocado ao Bloco de Buscas para perseguir Pablo Escobar, naquela época, era um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Mas o sucesso da unidade dependerá de seu líder, e a polícia colombiana encontra o homem exato, um coronel durão chamado Hugo Martínez. A liderança tem que ser uma pessoa que é completamente comprometida com a causa. Alguém consciente de que Pablo Escobar vai tentar machucá-lo através de sua família. E Martínez provou ser esse homem. Martínez tem uma rixa pessoal para resolver. Em 1989, os homens de Escobar assassinaram seu melhor amigo. Sua tarefa é imensa. Informantes que trabalham para Escobar dentro da Polícia Nacional da Colômbia ameaçam revelar cada movimento que ele faz. Ele é um homem muito bom, nobre, um grande líder. Um homem de inquestionável integridade. E acho que isso ajudou muito a manter escondida a confidencialidade do que eles estavam fazendo. A equipe da DEA acredita que a sentença de Escobar já está dada. Mas ele não perde os instintos cruéis que o levaram ao topo do comércio colombiano de cocaína. Quando cheguei à Colômbia, eu estava otimista. Eu pensava que dentro de um ano ou dois conseguiríamos capturar Pablo Escobar. Mas com o passar do tempo, ficou claro que o fator de corrupção, o fator de intimidação, fazia com que todo o nosso trabalho policial normal tivesse poucas chances de sucesso. Apesar dos esforços do coronel Martínez, Escobar é avisado por suas fontes na polícia uma vez atrás da outra. As unidades locais estavam completamente infiltradas por várias pessoas e por aqueles que se beneficiavam de proteger a Escobar.
Usando informantes, escutas e vigilância, a DEA constrói um quadro completo da rede de Escobar. Se eles não conseguem alcançá-lo, podem apanhar aquilo que ele possui. Para derrubar o império da droga, existem diversas abordagens para tomar. E uma delas é atacar a riqueza e também confiscar os bens. Começando por sua magnífica chácara, grande parte das propriedades de Escobar são confiscadas pelo governo, depois seu dinheiro e sua cocaína. Nós apreendemos muito dinheiro. E outra coisa que fazíamos, nós tentávamos apreender o máximo de droga, o máximo de cocaína, ou seja, foram recordes de apreensões. $60 mil quilos de cocaína e dezenas de altos membros da organização de Escobar são capturados pela polícia. A resposta do traficante é rápida e letal. Pablo Escobar ofereceu uma recompensa de $700 por cada policial assassinado. E eles começaram a matar policiais como se fosse algo corriqueiro. Isso começou uma guerra selvagem. Houve matança nas ruas. E Medellín se tornou um campo de batalha entre os traficantes e, sabe, as autoridades legais. Tá atirando! Os capangas de Escobar mataram 30 oficiais do bloco de buscas em apenas 15 dias. Em 1991, 457 policiais foram mortos a tiros em Medellín. Os oficiais de polícia em quem confiávamos, com quem trabalhávamos, eram incríveis. Quero dizer, eles colocavam suas vidas e as de suas famílias na linha de fogo todos os dias. Para Joey Toft, a perda de tantos colegas colombianos é quase insuportável. Eu me lembro de um funeral em especial. Eu estava bem perto do caixão e do mau cheiro, porque lá eles não costumam embalsamar os corpos. E eu vi uma pobre mulher que estava grávida, provavelmente grávida de 8 meses, pendurada ao caixão quando eles o trouxeram para a sala chorando, com um bebê pequeno, provavelmente de 2 ou 3 anos, que ela arrastava com a outra mão. Olha, eu fui para casa e, sabe, chorei. Foi horrível. Escobar não está apenas alvejando policiais colombianos. No topo de sua lista de alvos está o próprio chefe da DEA. Em 2 ocasiões ele colocou um preço na minha cabeça. E a DEA quis me tirar do país. O embaixador disse, acabou para você aqui. E eu me opus. Ali eu trabalhava com os colombianos. Eu pedi para fazer isso, eu fornecia inteligência. E eles estavam morrendo. E de repente, eles ameaçam a minha vida e eu tenho que deixar a Colômbia. Escobar sempre conseguiu se livrar de seus problemas com assassinatos ou ameaças. Mas o sangue correndo pelas ruas de Medellín vira a maré contra ele. O seu pensamento equivocado, digamos, era que com isso ele ganharia talvez um pouco de tempo ou que assustaria as autoridades. Na verdade, o contrário aconteceu. Ele só enfureceu muito mais as pessoas. Elas estavam bem decididas a pegá-lo. E em Joey Toft, Escobar tem um inimigo implacável. Eu não queria deixar a Colômbia sem que Escobar estivesse preso ou morto. À medida que a DEA e o bloco de buscas intensificam a pressão, Escobar lança mão de um recurso que ninguém esperava. Em 19 de junho de 91,
ele se entrega às autoridades colombianas com a condição de que elas recusem os pedidos de extradição para os Estados Unidos. A DEA tem que se limitar a ver um helicóptero levando Escobar para uma prisão privada. Quando Escobar se entregou, ficamos bem decepcionados, porque sentimos que estávamos realmente chegando perto dele. Era apenas uma questão de tempo. Atemorizadas e cansadas de Escobar, as autoridades concordam em acusá-lo apenas por um delito menor. Por mais que a DEA não quisesse aprovar, é preciso entender que o governo da Colômbia estava enfrentando uma situação que nunca tinha visto antes. Nenhum governo jamais viu algo assim. Com um homem detonando explosivos, subornando políticos, matando jornalistas, matando civis inocentes. E o que eles podiam fazer? Eles estavam procurando uma solução. Desde o primeiro dia na prisão, é óbvio que Escobar não vai sofrer atrás das grades. Todo o complexo foi projetado e construído por sua organização. Até os guardas estão em sua folha de pagamento, e nenhum policial pode se aproximar a menos de 20 quilômetros. Eles tinham uma discoteca, um campo de futebol com luzes, grandes TVs, os melhores aparelhos de som estéreo que existiam. Havia paredes duplas que continham armas, dinheiro, drogas, tudo o que você possa imaginar. Não era uma prisão, não era uma penitenciária, era uma vida de country club, basicamente. Joey Toft fica revoltado com aquele acordo unilateral. Tudo foi tão... Quero dizer, aquilo cheirava mal. Quero dizer, foi uma capitulação completa pelo governo. E tudo por causa do medo. Com um bloco de buscas e a DEA fora de seu caminho, Escobar tem tempo de reconstruir seu império das drogas. Milhares de quilos de cocaína começam a entrar nos Estados Unidos mais uma vez. E sabíamos o que estava acontecendo, tínhamos informação sobre isso e fornecíamos informações ao governo, ao presidente. Ninguém queria reconhecer isso e acho que isso era parte do acordo que tinham com Escobar. Um ano depois, relatórios sobre as condições luxuosas de Escobar forçam o governo a pedir sua transferência para uma prisão de segurança máxima, mas nada dá certo. Foi uma operação combinada entre o exército e a polícia, mas que não foi bem coordenada, entende? Avisado por seus informantes, Escobar não está disposto a ser transferido. Enquanto seus homens tentam conter as tropas enviadas para buscá-lo, ele foge e volta para Medellín. Joey Toft e sua equipe apreciam a notícia. Ele escapou da prisão, ele violou seu acordo. Isso nos deu condições de ter muito mais foco e interação com o governo, porque agora eles viam que sua estratégia, seu acordo com Pablo Escobar tinha falhado. Sabe, eu me lembro de como comemoramos com os policiais em quem confiávamos, com quem trabalhávamos. Foi algo assim, bem, estamos de volta, o jogo está de pé, agora vamos sair e vamos pegá-lo. Mais uma vez, a unidade de elite do bloco de buscas e a DEA estão de volta à caça. Percebemos na hora que voltaríamos a trabalhar, exclusivamente para tentar rastrear Pablo Escobar. O governo colombiano percebe que não pode haver mais negociações com Escobar. A recompensa de $1 milhão por sua captura é elevada para 2 milhões pelo governo Bush. Mas não será fácil encontrá-lo. Então Escobar entra em um mundo subterrâneo de codinomes e apelidos, de refúgios e frequências de rádio constantemente alteradas. Ele teve sucesso com isso por um bom tempo, sabe? Deslocando-se em táxis, com disfarces diferentes e tudo mais. Mas um novo recurso ajuda a DEA a penetrar a nuvem de sigilo que encobre Escobar. Com o codinome Central Spike e operado por uma unidade de inteligência secreta do exército americano,
Esse é um esquadrão de aeronaves civis especialmente convertidas. Seu alto sofisticado equipamento de rádio rastreia a direção das chamadas de rádio de Escobar. O papel dos Estados Unidos em fornecer a capacidade tecnológica de rastrear as chamadas de telefone, isso foi claramente, absolutamente crucial. Toft e sua equipe enviam informações do Centro Spike ao Coronel Martinez e ao bloco de buscas, para ajudá-los a localizar o esconderijo. Sentindo que seus perseguidores se aproximam, Escobar aumenta a violência. Em 30 de janeiro de 93, ele tenta matar o chefe do Serviço de Segurança da Colômbia com um carro-bomba, mas sem sucesso. O carro dele estava passando e era um veículo à prova de balas. A explosão lançou o carro para a calçada. Havia pedaços de corpos de crianças e adultos por toda a rua que estavam esperando um ônibus escolar. Bem, você vê isso e continua achando que o cara é um Robin Hood. É difícil para mim entender. 21 pessoas são mortas, muitas delas crianças, e dezenas ficaram feridas. Nesse momento, Escobar não é caçado apenas pela DEA e pelo governo colombiano. Narcotraficantes rivais também querem que ele seja derrubado. Havia o cartel de Cali, que estava furioso com ele, porque ele trazia muita publicidade indesejada. Eles o seguiam ativamente. Além do cartel de Cali, outro grupo assassino tenta destruí-lo. Eles se chamam Los Perseguidos por Pablo Escobar. Os Perseguidos por Pablo Escobar, ou Los Pepes, para abreviar. É graças à própria brutalidade de Escobar que surgem Los Pepes. Escobar finalmente fez inimigos entre seus tenentes mais próximos por ter cerrado as pernas deles com motosserras em sua presença. Bem, ele nunca se tornou inimigos desses homens, mas sim de suas famílias e pessoas mais próximas. O fato de que muitos assassinos entre os Pepes tinham formado parte da organização de Escobar lhes dava uma enorme vantagem. Eles sabiam sobre a infraestrutura de Escobar. Conheciam muitas pessoas que trabalhavam para ele. Sabiam praticamente tudo sobre ele. E por isso eles saíam sistematicamente e começaram a caçar os funcionários de Escobar. E os seguidores que restavam. E eles os alejavam ou diretamente matavam. Agora, para cada ataque de Escobar, acontece um assassinato por parte dos Pepes. As coisas começaram a cair em volta de Pablo. Seus advogados foram mortos, seus sócios foram mortos. Outros membros da família de Pablo Escobar foram mortos também. Para a DEA, Los Pepes representam um fator novo e volátil em uma operação já complexa e perigosa. Quando nós descobrimos quem eram os famosos Pepes, sabe, foi muito importante para a DEA reconhecê-los e não se misturar com os Pepes de maneira nenhuma. Eu fazia questão todos os dias, quando partilhávamos informação com os policiais, eu pedia a eles que garantissem que as informações não cairiam nas mãos dos Pepes, porque eu via que a DEA fornecia informações que podiam acabar resultando nas mortes daquelas pessoas ou algo parecido. Seria uma coisa horrível. Mas é inegável que esses letais vingadores estão depredando toda a rede de Escobar de uma maneira que a DEA e o bloco de buscas não conseguiram. Los Pepes eram extremamente eficientes. E acho que eles foram cruciais em isolar Escobar com muita rapidez. Eles tiraram dele grande parte de sua organização. Bem, foi vantajoso para nós. É preciso dar um bom crédito aos Pepes pelo fim do
Escobar. Porque foram eles que travaram a guerra suja. Os Pepes foram realmente responsáveis pelo fato de que, no final, Pablo Escobar estava praticamente sozinho. Ele não tinha mais tanta gente. Atacado por todos os lados, Escobar desaparece no labirinto da periferia de Medellín. Para manter controle de sua organização, ele usa um telefone por rádio, apesar do risco de ser rastreado por equipes policiais de localização por rádio, tanto na terra como no ar. Escobar tinha muita experiência das ruas. Ele sabia o que estávamos fazendo. Sabia que usávamos equipamento de rastreio direcional, que monitorávamos suas conversas. Ele nunca falava parado em um lugar. Sempre que falava no telefone, ele estava em movimento, porque as triangulações são impossíveis quando você se movimenta e ele sabia. Uma vez após a outra, o bloco de buscas invade locais suspeitos de esconder Escobar, mas ele é avisado antes que eles possam capturá-lo. Sabe, ele estava sempre preparado, sempre tinha uma rota de fuga. Onde quer que estivesse, ele nunca ficava em um lugar por mais que alguns dias, porque sabia que cedo ou tarde vazariam informações sobre onde ele estava. Em 11 de outubro de 93, o Centro Spike intercepta uma chamada de Escobar para a esposa. Fazendo a triangulação do sinal, eles localizam uma fazenda isolada. Imediatamente, o coronel Martínez ordena que seu bloco de buscas monte uma operação. O jornalista Simon Strong está no meio da operação. Ele disse: Simon, nós vamos agora. Temos uma pista de onde está Escobar. Era uma daquelas tardes calmas e paradas. E, de repente, eu fui arrastado para aquela operação para subir uma montanha. Enquanto as forças por terra se aproximam, a aeronave americana de monitoramento ainda ouve Escobar ao telefone. A equipe de buscas recebe o comando. Agora! Os soldados invadem a casa prontos para uma intensa troca de tiros. Mas não há nenhum sinal de sua presa. Houve vários dias em que pensei, esse é o dia em que pegamos Pablo. E então, era só decepção. Escobar tinha ido a um bosque próximo para pegar um sinal melhor e falar com sua família. O brutal assassino nunca cortava o contato com sua esposa Maria Vitória, com o filho Juan Pablo, de 16 anos, e com a filha de 9 anos, Manuela. Isso dá a Joey Toft uma vantagem tática crucial. Focar na família dele, impedir que a família deixasse a Colômbia, foi um fator muito crucial. E uma vez que reconhecemos e enfatizamos isso, começamos a ver que o final estava perto. Mas os Esquadrões da Morte dos Pepes, formado por antigos membros das gangues de Escobar, têm a família dele na mira. Em 12 de outubro, Los Pepes detonam uma potente granada do lado de fora do apartamento da família em Medellín. Eles sofrem apenas ferimentos leves, mas foi um ataque muito próximo. Escobar está desesperado para tirá-los da Colômbia. Seu próximo passo surpreende até a experiente equipe da DEA. Um dia, o embaixador me liga e diz, Joey, você não vai acreditar em quem está aqui. E eu disse, quem? E ele respondeu, o filho de Pablo Escobar. Então eu desci essas escadas e fui encontrá-lo. O adolescente Juan Pablo entrando na embaixada já era uma enorme surpresa. Mas o acordo que seu pai propõe deixa Joey Toft boquiaberto. Fiquei muito impressionado com o rapaz, com sua maturidade. E ele basicamente disse, eu, minha mãe e minha irmã estamos com medo de ser mortos aqui pelo cartel de Cali. Nos ajude, por favor, a sair do país. Precisamos de um visto para os Estados Unidos. Sabe, mesmo que você tivesse entrado aqui com as cabeças de todo o cartel de Cali em uma bandeja, mesmo assim não conseguiria um visto. Escobar percebe que não há chance que sua família escape para os Estados Unidos. A Europa
Parece a melhor chance de ficar fora do alcance dos Pepes. Um aviso de última hora alerta Toft que a família de Escobar está indo embora. E o agente Ken Magee corre para o aeroporto. Recebemos informações de que eles viajariam para Londres, na Inglaterra, ou Frankfurt, na Alemanha, e que os aviões sairiam com 10 minutos de diferença um do outro. Tínhamos passagens para embarcar em ambos os voos. Sem poder para prender ou deter a família de Escobar na Colômbia, a DEA tem que trabalhar nos bastidores para convencer outras nações a recusar a entrada da família. Era do nosso interesse, como investigadores, encontrar Pablo Escobar e que sua família ficasse na Colômbia. E ao fornecer essa informação ao governo da Alemanha, conseguiríamos que a família de Escobar fosse mandada de volta para a Colômbia. Durante a fuga, Magee secretamente fotografa a família. Ele precisa garantir que eles não tenham contato com outros passageiros. Quando eu vi a filha pequena de Pablo Escobar, eu senti muito por aquela criança. Ela era só uma menininha, com um pai que era um dos criminosos mais violentos da face da terra. Quando eles aterrissam, é óbvio que as autoridades alemãs já estão avisadas sobre os hóspedes indesejados. Quando cheguei em Frankfurt, eles pararam o avião no meio da pista. Eu me lembro de taxiar pela pista e lembro de ver tanques, carros de polícia, todos enfileirados na pista. E eles escoltaram a família de Escobar para fora do avião e a colocaram em uma área de quarentena, digamos assim, com o objetivo de decidir o que fariam com a família. Graças ao contato entre altos níveis do governo alemão e do colombiano, não demora muito para que a família receba a notícia. Seu pedido de asilo foi rejeitado. Quando ele recebe a notícia, Escobar perde a cabeça. No minuto em que ouviu que a Alemanha havia negado o pedido, ele já estava no telefone, fazendo ameaças, chamando a embaixada da Alemanha, dizendo que mataria gente, que explodiria coisas. Ninguém tinha certeza do que aconteceria. Quando voltam à Colômbia, a família de Escobar é levada para um hotel da capital, Bogotá, sob pesada proteção policial. Como esperado, Escobar imediatamente liga para sua esposa. O plano para capturá-lo está no fio da navalha. As coisas estavam caindo em volta de Pablo Escobar. Ele assumia mais riscos, fazia mais telefonemas. Ele também se tornou mais ameaçador em seu tom, seus atos de desespero. Nos faziam ver que estávamos chegando cada vez mais perto. O cerco está se fechando em torno do senhor Pablo Escobar. Em 2 de dezembro de 93, uma equipe policial de rastreamento intercepta uma ligação de Escobar para o filho. Mas eu quero saber se tem alguém nesse país que pode fazer isso. Ele ficou, sabe, tão furioso pela família e não poder deixar o país, que começou a ligar de um ponto fixo. E foi assim, sabe, que a polícia conseguiu fazer a triangulação e encontrá-lo. O comandante de buscas, o coronel Hugo Martínez, dá a missão de rastrear as chamadas de Escobar para o único homem que ele sabe que pode confiar completamente, seu próprio filho. E assim tínhamos pai e filho no mundo da organização criminosa e pai e filho no mundo das forças de segurança e do que é certo, o bem contra o mal. A pista do telefone leva o jovem Martínez a uma tranquila rua residencial. De repente, ele vê uma figura na janela do 2º andar de um prédio. Todos os homens da polícia colombiana e da DEA conhecem aquele rosto. É Escobar. Estou vendo uma pessoa fazendo algo que pode... Então ele contactou seus superiores para informar seu pai e dizer exatamente onde ele estava e o que havia encontrado. Com apenas 2 homens, Martínez chama reforços com urgência.
Patrulhas do bloco de buscas correm desesperadamente para a localização de Martínez. Quando chegam lá, eles não perdem um segundo. Eles chegaram naquela localidade e imediatamente atacaram o lugar. Mesmo encurralado, Escobar mostra que pode ser perigoso. Ele estava armado com 2 pistolas semiautomáticas. Escobar salta de uma janela dos fundos para o telhado de outra casa. Ele não tinha ideia de que o lugar estava cercado. E quando ele saltou no telhado, ele estava atirando na direção da janela, achando que estava sendo seguido. Ele foi baleado 3 vezes. Ele estava ferido e continuou atirando. Escobar é morto em meio a uma chuva de tiros. Naquele dia, Pablo Escobar confirmou sua reputação de ser um notório assassino, cruel, que lutava até o final. Às 3h03 da tarde, um policial do bloco de buscas é o primeiro a chegar ao corpo de Escobar. Quando Pablo Escobar foi morto naquele telhado, a primeiríssima mensagem que foi enviada pelo rádio foi: Viva Colômbia! Matamos a Pablo Escobar! Vida longa Colômbia! Acabamos de matar Pablo Escobar! Os homens do bloco de buscas finalmente haviam acertado suas contas. Eles estavam em festa, estavam felizes, em júbilo. Eu poderia usar muitas palavras para descrever como eles se sentiam, mas há uma palavra mais importante. Eles sentiram orgulho. A 240 quilômetros de distância em Bogotá, Joey Toft recebe a notícia que esperou 6 longos anos para ouvir. Eu gritava, eu dizia: Pablo está morto. Pablo finalmente morreu. Eu estava em festa. A notícia da morte de Escobar é enviada a Washington. E para a DEA, é missão cumprida. Ele havia se tornado um câncer para a Colômbia. E as pessoas estavam se cansando do terrorismo que ele fazia, porque ele era um traficante terrorista em todos os sentidos da palavra. Escobar era um monstro. Eu gostaria que ele tivesse sido preso pelo resto da vida. Era o que eu queria, sabe? Mas ele mereceu o que recebeu. Até mesmo para Joey Toft, o sucesso do final do caso Escobar tem um lado negativo. Tenho 3 filhos que deixei para trás. E até hoje me sinto culpado por meu primeiro casamento. Por ter deixado a família. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, não faria. Por causa dos meus filhos. Fora isso, por mim, bem, eu tive o melhor emprego do mundo. Eu fui o chefe da equipe que caçou Pablo Escobar. Acho que todos da DEA gostariam de ter feito aquele trabalho. A morte de Pablo Escobar deu nova vida à Colômbia. Há muitas pessoas que, quando pensam na Colômbia, a primeira coisa que pensam é Pablo Escobar, é tráfico de drogas. Mas isso não é verdade. Ele foi um grande personagem na Colômbia, mas Pablo Escobar não é a Colômbia, e a Colômbia não é Pablo Escobar. O povo colombiano é um povo maravilhoso. O império de cocaína de Escobar deixou um rastro de morte da Colômbia aos Estados Unidos e por todo o planeta. Pablo Escobar foi o maior criminoso na face da Terra.
E o mundo nunca voltará a ver um criminoso tão importante. Haverá outros traficantes, haverá outros criminosos, mas ninguém terá tamanho poder na vida